Ele lembra um animal pré-histórico. E não é para menos. Os primeiros parentes dessas criaturas únicas surgiram há 25 milhões de anos. O tatu canaça é o maior tatu do mundo. O animal chega a 1,50 m da ponta do focinho até a ponta da cauda. Ele pode pesar até 50 quilos. Tem as garras bem grandes, que pode chegar a 15, 20 centímetros, né? E aquela carapaça que protege o corpo funciona como uma espécie de uma armadura, né? No Repórter Eco de hoje, conheça o projeto que tenta evitar a extinção do mamífero conhecido como o engenheiro da floresta. Ele abre tocas que servem de abrigo para outros animais. E veja também: as mudanças climáticas diminuem o peso e o tamanho de espécies de aves da Amazônia. E o sertanista Sidney Possuelo, ex-presidente da FUNAI e profundo conhecedor dos indígenas isolados do Vale do Javari, no Amazonas, alerta que a região nunca foi tão perigosa como agora. O aquecimento global afeta todas as formas de vida na Terra. Uma pesquisa internacional mostra que 77% das aves nativas da Amazônia perderam peso e tamanho. Algumas ficaram com as asas mais longas. Para os cientistas, as alterações genéticas são consequência da crise climática mundial. Há 40 anos, um grupo de pesquisadores se dedica a visitar as mesmas áreas de floresta intacta em lugares remotos da Amazônia. A cada expedição, eles recorrem à rede de captura, tiram as medidas, anilham e devolvem as aves na natureza. A pesquisa de longo prazo revela dados consistentes que ligam alterações nas aves da região com as mudanças climáticas. 77 espécies nativas perderam tamanho e peso e muitas apresentaram asas mais longas. Isso está ligado com as alterações climáticas durante essa época também, principalmente com épocas secas e mais quentes. Philip Stauffer, especialista em insetos e professor da Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos, é quem hoje conduz a pesquisa e é também um dos autores do trabalho publicado em revista científica. Segundo ele, as mudanças foram observadas a partir dos anos 1980. A gente não sabe como foi feito isso no lado genético. Ser menor em peso indica que é mais fácil voar e também que é mais fácil tirar calor quando a ave está quente. E com asas mais longas, também é mais fácil voar com mais eficiência. Quanto essas aves perderam de peso ou tamanho nesses anos? Mais ou menos na área de 2% cada década. Então, eles, durante essa época de 40 anos, eles estão chegando em 10% de diferença. O professor Philip Stauffer cita o irapuru como exemplo do que está acontecendo. Já sabemos, por outros dados, que a abundância dessa espécie está menor agora do que era. E com esse estudo também sabemos que o corpo é mais ou menos padrão, 10% redução de peso e 10% aumentação de asa. O irapuru é uma avezinha, marronzinho, vive dentro próximo ao chão da floresta, no que a gente chama do subbosque, a parte escura próximo ao chão da mata, e mantém territórios permanentes o ano inteiro, sem mexer.
o ornitólogo especialista em aves amazônicas, Mário Conraft, do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, não participou do estudo, mas acompanhou os resultados e se diz impressionado com o fato das aves serem afetadas no interior de uma floresta intacta. Quando você mexe, cortando a floresta, derrubando algumas árvores, fragmentando a mata por causa de criação de pasto, esse tipo de coisa, essas espécies do interior da floresta são as mais sensíveis. E a gente vê que isso é uma resposta às mudanças do microclima. Agora, ter mudanças nas aves dentro da floresta que não foi mexido, sugere que o microclima está mudando também. O que muda microclima numa floresta que está intacto é o macroclima, é o clima do planeta como um todo. Essa mudança climática a gente observa claramente em tudo quanto é lugar e está, de fato, impactando até a mata mais tamponada, mais protegida pela sua própria existência das mudanças, estão chegando lá também. Os estudiosos buscam hipóteses para explicar as alterações no corpo das aves. Espécies tendem a ter indivíduos menores em climas mais quentes e maiores em climas mais frios. A mesma espécie que ocorre em latitudes baixas, próxima à linha do Equador, é menor do que os representantes daquela espécie em climas mais frios e mais distante da linha do Equador. Agora, isso acontecer dentro de uma população no mesmo lugar é muito sugestivo. O clima está esquentando e os bichos estão diminuindo de tamanho. Então, parece razoável pensar que isso é uma adaptação. O fato que estão menores não quer dizer necessariamente que está sendo uma adaptação ao calor. Pode ser que estejam morrendo de fome. São mudanças climáticas que estão causando esse efeito. Seja diretamente por causa do calor, ou indiretamente através dos efeitos nas populações de presas da comida para os bichos. O ornitólogo explica que ainda não se sabe se a mudança ocorre somente nos indivíduos estudados ou se as novas gerações estariam nascendo com tamanho menor e asas mais longas. O que é que está acontecendo? São as gerações encolhendo ou os mesmos bichos emagrecendo, ou uma combinação das duas coisas, que é o que eu suspeito que seja o caso. Agora você acompanha as notícias socioambientais que tiveram destaque. A fome cresce e atinge quase 10% da população mundial. 828 milhões de pessoas não tinham o que comer em 2021, segundo a FAO, órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O relatório lançado mostra que o objetivo de erradicar a fome até 2030 está cada vez mais distante. No Brasil, mais de 60 milhões sofrem com insegurança alimentar grave. 1 em cada 3 brasileiros não tinha certeza se conseguiria se alimentar. Ministério Público Federal de Roraima recorre à Procuradoria-Geral da República para barrar a lei do Estado que proíbe a destruição de equipamentos do garimpo ilegal. O MPF considera a lei inconstitucional e pede uma ação direta do Supremo Tribunal Federal. A bancada ruralista consegue fazer manobra para tentar votar o polêmico PL do veneno antes do recesso no Senado, que começa em 18 de julho. E foi aprovado o projeto que altera o Código Florestal para permitir a construção de reservatórios de água em APPs, áreas de preservação permanente. Após visita ao Vale do Javari, no Amazonas, região onde o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Don Phillips foram mortos, deputados federais e senadores pedem o afastamento do presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. A comissão que investiga o caso considera Marcelo Xavier responsável pela política do órgão
que tem transformado indígenas e ativistas em alvos de criminosos. A Polícia Federal prendeu o suspeito de ser o mandante dos homicídios de Bruno e Dom. O peruano Rubens Vilar é conhecido como Colômbia. Segundo a polícia, ele seria traficante de drogas e comprador dos produtos da pesca ilegal na região. Vilar, que nega envolvimento, foi detido em flagrante por uso de documentos falsos. E aguarde, porque daqui a pouco tem mais assunto importante aqui no Repórter Eco. O sertanista Sidney Possuelo, ex-presidente da FUNAI e profundo conhecedor dos indígenas isolados do Vale do Javari, no Amazonas, alerta que a região nunca foi tão perigosa como agora. O sertanista Sidney Possuelo é uma das maiores referências em estudos sobre os povos isolados do Brasil. Ex-presidente da FUNAI, ele conhece profundamente o Vale do Javari, no Amazonas, o segundo maior território indígena do país. A região é palco de conflitos e crimes bárbaros, como os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Para Possuelo, a situação nunca esteve tão grave como agora. Um tapete verde repleto de plantas e animais. Essa ideia de Amazônia esconde a realidade da maior floresta tropical do mundo. Habitada há milênios, abriga a maior parte dos mais de 300 povos indígenas nativos do Brasil. Entre eles, os isolados, que recusam a interação social e dependem do meio ambiente para sobreviver. É um grande bioma fantástico, que se conhece muito pouco, é pouco estudado. Falta-nos uma universidade especializada, específica, só para o estudo da floresta amazônica. Conhecemos ainda pouco daquilo que estamos destruindo. O sertanista Sidney Possuelo viveu fantásticas experiências na floresta, trabalhando a partir do início dos anos 70 na Fundação Nacional do Índio, depois de uma década de convivência com os irmãos Vilas Boas. No final dos anos 30, eles marcharam rumo ao Brasil Central, contatando povos indígenas, e dedicaram suas vidas à proteção deles. Possuelo criou e implementou o sistema de proteção aos isolados. Depois do contato com 7 grupos, chegou à conclusão que o melhor era não interagir, e sim proteger os territórios onde eles vivem. Nós iniciávamos um processo de perdas para os povos indígenas, que começa, na verdade, no primeiro momento de contato, começa com a introdução de um monte de produtos que eles não fazem, que não produzem, então já cria uma dependência com a nossa sociedade. Se as pessoas soubessem, de um modo geral, o quanto benefício existe quando demarca-se grandes extensões, como o Javari, como o Yanomami, porque muitas vezes estamos aqui no sul, onde você recebe uma chuva, onde você tem um clima, e isso começa a ser produzido lá pela Amazônia. Possuelo liderou inúmeras expedições na Amazônia, entre elas para encontrar o povo corubo no Vale do Javari, Amazonas, divisa com Peru e Colômbia. Foi o segundo administrador da FUNAI na região onde foram brutalmente assassinados o jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, que trabalhou com o filho dele. Um homem que se dedicou bastante à questão dos povos indígenas. E então a perda institucional é grande. Tivemos ali também no Vale do Javari outros companheiros meus que foram mortos nesse trabalho
que fizemos de contato ali. Enfim, as perdas vão se acumulando e ultimamente são através de uma violência clara e definida. Há algum tipo de disputa dos recursos pesqueiros nessa entrada da terra indígena do Vale do Javari que motiva conflitos na região? Ele pertencia ao município de Atalaia do Norte. Então, é a extensão territorial dele aonde eles iam buscar. Precisamos de madeira, vamos no Vale do Javari. Precisamos de caça, de pesca, vamos no Vale do Javari. Se você entrar na terra de um fazendeiro, ele chama a polícia, o exército, a marinha, tem N órgãos para a defesa dele. Os povos indígenas têm única e exclusivamente a Fundação Nacional do Índio. Tinham, porque nem essa mais está funcionando. Você tem dito que a situação nunca foi boa para os indígenas, desde a época em que o Brasil foi descoberto. Mas ela está pior agora? Ninguém mais tem medo hoje de entrar no território indígena, como existia algum receio antigamente. Porque você tinha uma FUNAI atuante. Eu acho que é um dos elementos que mais agravou a situação, é o principal de todos, é a questão da postura do presidente da República em proteger os invasores da terra indígena. E esse momento, historicamente, é um dos piores e mais perigosos, porque é uma ação adrede, preparada, pensada e colocada dentro do governo. Como é que o senhor vê os povos indígenas? Nós temos tantos itens da cultura indígena incorporado na nossa vida, na nossa existência. Pouca gente percebe disso, mas são centenas e centenas de hábitos, de alimentação, enfim, de toda a experiência que esses povos milenares. Só para você ter uma ideia, nos trabalhos que fizemos no Yanomami para fazer a demarcação, há estudos técnicos, são equipes que vão e fazem, se chega à conclusão que eles habitam aquela região do extremo norte do país há mais de 3.000 anos. O que acontece quando a gente perde um povo indígena? Eu acho que cada vez que nós perdemos um povo indígena com a sua experiência, com a sua história, com a sua língua, com o seu universo mítico, cada vez que um povo desse desaparece, com certeza a humanidade fica mais pobre. E a beleza do mundo é essa diversidade das coisas que temos. Como é que a sociedade brasileira pode apoiar as reivindicações dos povos indígenas, como a demarcação de terras que está prevista na Constituição? Todo o apoio, toda a ação cívica, participação, um apoio aos povos indígenas, sem dúvida, é fundamental. Mas para chegar a isso, eu acho que nós tínhamos que ser um pouco mais humildes, reconhecendo os seus direitos sobre a terra, a educação e a saúde. Teríamos muita coisa a aprender com os povos indígenas, sobre sociedade, sobre organização, não só sobre a floresta e meio ambiente. Nós poderíamos aprender muito com os povos indígenas, não fosse a nossa arrogância em querer transformá-lo no que nós somos. E veja a seguir. Conheça o projeto de conservação do tatu canastra, a maior espécie de tatu do mundo. O animal raro e pouco conhecido corre risco de extinção. O tatu canastra é a maior espécie de tatu.
É encontrado em toda a América Latina e tem papel importante no equilíbrio ecológico dos biomas brasileiros, mas está na lista de animais ameaçados. O Programa de Conservação tenta evitar o desaparecimento deste mamífero raro e pouco conhecido. Ele lembra um animal pré-histórico. E não é para menos. Os primeiros parentes dessas criaturas únicas surgiram há 25 milhões de anos. O tatu canastra é o maior tatu do mundo. O animal chega a 1,50 m da ponta do focinho até a ponta da cauda. Ele pode pesar até 50 quilos. Tem as garras bem grandes, que pode chegar a 15, 20 centímetros, né? E aquela carapaça que protege o corpo funciona como uma espécie de uma armadura, né? O mamífero de grande porte, pouco conhecido no Brasil, atraiu a atenção do biólogo e pesquisador associado do Zoológico Norte-Americano de Houston, Gabriel Massocato, coordenador do projeto Tatu Canastra no Pantanal. A iniciativa é uma parceria entre os Institutos de Pesquisas Ecológicas e de Conservação de Animais Silvestres. O Pantanal, ele por ser um ambiente bem preservado, a gente consegue descobrir informações ecológicas da espécie. Nos outros biomas que a gente está atuando, nos outros projetos com o Tatu Canastra, no Cerrado, na Mata Atlântica, no Chaco, a gente já está tentando minimizar as ameaças para a espécie, que é o desmatamento, o fogo, o conflito com as pessoas, o atropelamento e a perda do habitat. Por ser um animal raro e solitário, é difícil estudar a espécie na natureza. Para conhecer melhor o tatu canastra, é preciso pesquisas de longo prazo. O tatu canastra só é encontrado na América do Sul. Aqui no Brasil, habita diversos biomas, como Amazônia, Cerrado, Pantanal, Chaco e Mata Atlântica. Muito além do carisma, ele tem papel fundamental para os ecossistemas em que vive. É considerado pelos pesquisadores como o engenheiro das florestas. Ele constrói buracos para dormir, para se proteger. Esses buracos são grandes e profundos. Ele tem mais de 40 centímetros de abertura, a boca do buraco, e ele pode chegar em média 4 metros de profundidade. Então, é uma casa muito grande. O animal, ele constrói um buraco novo a cada 3 dias. A gente colocou um pequeno termômetro dentro do buraco e a gente viu que a temperatura ela é a mesma, 24 graus durante os dias muito quentes e os dias muito frios. Então, é um lugar com conforto térmico muito bom para outros animais. A gente já documentou mais de 70 animais usando os buracos do tatu canastra. This dinosaur-like species. A dedicação ao maior tatu do planeta rendeu a Gabriel o Prêmio Internacional Future for Nature 2022, que reconhece o trabalho de jovens de todo o mundo na conservação. Gabriel Massocato! Com o valor em dinheiro que recebeu, o biólogo já sabe quais os próximos passos que quer dar. Com esse prêmio, a gente vai aumentar os nossos esforços de preservação, de conservação, de pesquisa do tatu canastra nas áreas de cerrado no Mato Grosso do Sul. Então, a gente quer usar armadilhas fotográficas, observar qual que é o número de indivíduos, qual que é o tamanho da população e ver qual que são as melhores estratégias para a gente conectar esses fragmentos de cerrado e fazer com que a população de tatus elas possam circular por esses fragmentos, né? Então, para os próximos anos, é fazer o trabalho a campo, a investigação a campo e dialogar, conversar com os diferentes parceiros para a gente tentar conectar esses fragmentos e fazer que o tatu canastra ele possa sobreviver nas áreas de cerrado aqui no Mato Grosso do Sul por anos e anos para as futuras gerações. Estamos vivendo a 6ª extinção em massa de espécies por causa de ações humanas.
Nunca houve uma perda tão acelerada de animais e plantas no mundo. Garantir a sobrevivência do tatu-canastra é preservar a biodiversidade. Um tatu-canastra, ele precisa de uma área de vida de mais de 25 quilômetros quadrados, mais de 2.500 hectares para sobreviver. E um ambiente de floresta. Então, se a gente preserva o tatu-canastra, a gente está preservando os outros animais. Tornar o tatu-canastra um embaixador da biodiversidade a gente está ajudando a preservar as outras espécies, os outros animais, as outras plantas. E por hoje é só. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos e ações por um mundo melhor. Até lá!